paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Que bênção estar mais uma vez aqui para compartilhar e divulgar mais uma reflexão da palavra do Senhor neste momento de oração em prol da sua vida, da sua família. Espero que esteja tudo bem com a sua casa, com seus parentes, com a sua família. E quem vos fala é o pastor Erivaldo Silva. Desde já lhe agradeço por estar inscrito no canal, e você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você também compartilhe, divulgue, comente. Também deixe seu pedido de oração, porque vamos interceder pela sua vida ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Amados, antes de orar, apresentar a tua vida, a tua causa ao nosso Deus pela fé no nome do Senhor Jesus, eu quero deixar mais uma reflexão da palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 6, e o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então eu quero trazer aqui algumas lições espirituais da vida de Noé, porque nesse texto bíblico que a gente leu, destaca a forma como Noé alcançou graça, o favor, a ajuda diante do Senhor. Noé entrou para a história como o fundador de uma nova humanidade. Toda a raça humana havia sido eliminada por uma terrível catástrofe universal chamada dilúvio, com exceção dele e de sua família. Coube a Noé o título de progenitor da nova raça humana que sobreviveu, amados, ao dilúvio universal. Seu nome Noé significa repouso, consolo, descanso, o que condiz com sua história dramática de sobrevivência, ao tornar-se um consolo para toda a espécie sobrevivente na terra. Então veja a importância de Noé nas escrituras sagradas. Noé viveu no meio de uma civilização pagã que estava prestes a ser exterminada da terra. Gênesis 6, versículo 7. Porque a maldade humana havia enchido a medida de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 8 que a gente leu, a Bíblia deixa bem claro que Noé era a única exceção disso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8, que a gente leu. Não significa, amados, que Noé fosse perfeito, e sim que Deus viu algo especial nele, e o que diferenciava de todos os seus contemporâneos. No versículo 9 está escrito: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia. Em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 22, a Bíblia celebra a obediência de Noé, dizendo: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. O projeto de construção da Arca da Salvação, ordenado por Deus, havia sido plenamente executado por Noé. Em Gênesis, no capítulo 7, e o versículo 1, Deus confirma a diferença que Noé fazia no meio da sua geração, dizendo: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Em Gênesis capítulo 8 e versículo 20, a Bíblia revela a dedicação de Noé ao Senhor, ao prestar um culto de adoração ao Senhor, edificando-lhe um altar em gratidão por tão grande salvação. E o Senhor aceitou e aprovou o seu sacrifício. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo animal
esteira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessaram. Em Gênesis 9, versículo 1, Noé e sua família recebem a bênção da frutificação e da multiplicação para celebrar um novo recomeço para a humanidade. Está escrito: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ainda no capítulo 9, só que o versículo 8 ao 17, Deus celebra uma aliança perpétua com Noé e seus descendentes, utilizando o arco-íris colorido que aparece nas nuvens como símbolo universal daquela aliança. Está escrito: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 23, a Bíblia não oculta os erros de Noé, apenas revela que, embora fosse o fundador de uma nova humanidade, continuava ainda pecador, tanto quanto seu antepassado Adão. Tal fato apenas reforça que Noé possuía algumas virtudes importantes, porém, isso não era suficiente para torná-lo merecedor de tão grande salvação. O mérito foi da graça do Senhor e não de Noé, pois Noé achou graça aos olhos do Senhor. E, não obstante tudo isto, a Bíblia o celebra como herdeiro do mundo e pregoeiro da justiça. Em Hebreus capítulo 11 e o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 5, também está escrito: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a Bíblia chama Noé como herdeiro do mundo e pregoeiro da justiça. A história de Noé, amados, revela que Deus reconhece todo o nosso esforço para sermos fiéis no meio de uma geração corrompida e perversa. Embora nossa salvação esteja baseada em todo o mérito da graça divina, e não em nossa justiça, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3 e versículo 5. Que lição maravilhosa temos da vida do nosso companheiro Noé. Que Deus nos ajude em meio a uma geração corrompida, uma geração perversa, desleal, infiel, que deleta Deus, a gente possa ser fiel, abandonar o pecado e crer na palavra do Senhor,
crer e andar na obediência, na santidade, na justiça, na fidelidade ao Senhor. Porque Noé nos traz um grande exemplo, porque ele se tornou fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso em meio aos infiéis da sua geração. Pleno século XXI, muitas coisas estão acontecendo neste mundo, mas Noé nos deixa aqui que ele foi também um ser humano pecador. Mas quando Deus pensou destruir o homem que Deus criou, os animais e tudo que Deus fez, Deus achou graça em Noé e avisou. Noé creu, trabalhou e escapou do juízo de Deus. Assim será na volta do Senhor Jesus. Jesus disse que será o dia da volta dele será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, plantavam, casavam, edificavam, até que veio o dilúvio. Então o Senhor salvará todos os fiéis, e assim como salvou Noé. Então, irmãos, fica firme na rocha. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Louvado seja o seu nome, e nos protegerá da grande tribulação, como protegeu Noé, da grande tribulação que veio através do dilúvio. E o Senhor castigará esse mundo rebelde, infiel e desleal, que despreza o seu Criador. Mas também o Senhor guardará e preservará todo aquele que crê, que almeja e confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e ore comigo. Ó Deus de Noé, ó Deus poderoso e Deus fiel. Que palavra, Senhor, maravilhosa. Obrigado por ter este momento para meditar e aqui, Senhor, compartilhar para teus filhos e filhas. Que haja grande edificação no coração do povo, que haja salvação, Pai, e que o povo venha acordar e despertar, porque Noé creu e o Senhor livrou ele do teu juízo, meu Deus. E nos ajude, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a sermos fiéis a cada dia, e a tua graça nos livre, meu Deus, como livraste Noé. Não que Noé merecia, porque ele era pecador, não que a gente mereça alguma coisa, mas pela tua infinita graça e misericórdia, por Cristo Jesus está na cruz do Calvário, tomar o nosso lugar e morrer a nossa morte, se fez de pecador para nos livrar da tua ira, Senhor. Pelos méritos que existem em Jesus Cristo, não em nós, nos livra, tem misericórdia e nos ajuda. Eu oro e te agradeço, te apresento teus filhos e socorre. Tem misericórdia de todos nós, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Fica na paz do Senhor e não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Até a próxima, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.